Como já foi dito aqui no canal, Black Clover é um dos mangás que mais desenvolvem personagens femininas, e a construção de Noelle em paralelo com Asta é fenomenal ao ponto de ver algumas situações interessantes sobre os dois personagens. Mas como foi essa construção e como isso pode melhorar ainda mais em relação aos dois durante todo o restante do mangá? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre a construção de Astelli. Vamos aqui comentar e debater sobre essa conjunção desse possível casal da obra. Logo depois de você chegar dando seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de Black Clover pra gente fomentar a obra cada vez mais aqui no canal. Vamos conversar um pouco sobre toda a trajetória entre Asta e Noelle, como essa construção realmente dos personagens foi algo extremamente incrível. Da forma como a gente tem desde o capítulo 3 ou 4 do surgimento da Noelle ali na obra de Black Clover até o capítulo 300, na qual o Tabata começa a aprimorar isso de uma forma extremamente interessante. Bom, vamos conversar aqui e falar sobre o Asta, que veio de uma região simples, né? Reiji é um distrito, um local extremamente longínquo, e para ajudar ainda, né, o Asta ainda veio de uma igreja que é mais distante ainda. Então, só para vocês terem uma ideia, né, Reiji fica para cima do mapa ali de Clover, né? Eu vou mostrar aí uma imagem para vocês verem como Reiji é realmente interior do interior do interior. Parece eu falando interior. E basicamente o que o Asta realmente acabou vindo, tanto o Asta quanto também o Yuno, mostra como esse local era extremamente distante. Era quase ali na zona mágica, né? Na zona realmente desconhecida entre todos os demais países, né? Tanto de Spade, Diamond e também de Heart. E ali a gente observa essa construção e o fato do Asta ter vindo deste local e também crescendo de todas as circunstâncias para se tornar uma pessoa extremamente forte. Do outro lado, nós temos a Noelle, que ela veio da realeza. Sim, a personagem veio de uma das 3 famílias que podem suceder o trono ali do reino de Clover, sendo ali participante da família real do país do reino de Clover, sendo a filha mais nova da família Silva. E a personagem tinha uma peculiaridade de que ela não conseguia controlar a sua magia. Ela não conseguia manifestar a sua magia de água como seus irmãos conseguiam fazer. E até mesmo o Nozel naquela época chamava a personagem de alguém completamente inútil. Então, nós percebemos o encontro ali de Asta e Noelle nos Touros Negros. 2 personagens que vieram desprezados para aquele local. Os Touros Negros, que foram realmente ali o único esquadrão que aceitou o Asta, e também ali o Nozel, que empurrou a Noelle para os Touros Negros, sabendo que ali ela não se meteria em confusão, já que era um esquadrão completamente largado, que não se envolvia em missões e não se envolvia em treinamentos ou coisas do tipo, que eram coisas perigosas, né? O Nozel, tentando proteger a Noelle, colocou ela no pior esquadrão possível, mas que acabou tendo totalmente uma reversão dos polos, como a gente pôde observar, de que os Touros Negros saíram do último colocado para o segundo esquadrão mais forte do mangá. A gente então começa aqui a observar que o desprezo ali entre os 2 personagens acabou unindo ele. No desprezo, eles se identificaram. Asta passou a conhecer a Noelle e a Noelle passou a reconhecer o personagem. Tanto ali o Asta crescendo cada vez mais em seus poderes, em suas armas e no aspecto de controlar a sua antimagia, quanto também a Noelle de passar ali a controlar ainda mais a sua magia de água, podendo controlar ali a sua forma dracônica, passando então para o seu modo Valkyria e sendo cada vez mais incentivada pelo Asta a dominar e controlar ainda mais os seus poderes.
Isso foi fazendo com que esses desprezos que esses personagens acabaram tomando ali durante toda a saga ali do mangá se tornasse no maior escudo para eles, se tornando uma defesa implacável e um ataque absoluto. Bom, como a gente pôde acompanhar no mangá, várias lutas vieram de lá pra cá e a gente pôde observar a evolução dos personagens, né? A gente pôde acompanhar ali o modo Black do Asta, a forma como ele foi dominando a anti-magia, conseguindo a primeira espada, a segunda, a terceira, a quarta espada, tendo desenvolvimento, lutando as suas batalhas, conseguindo derrotar pessoas fortes ali como Dante e tendo toda essa formação como o personagem conseguiu criar. A Noelle também foi evoluindo toda a sua magia, criando os poderes e também aprimorando até mesmo coisas que a sua mãe havia criado. E isso foi fazendo com que a personagem evoluísse ainda mais em seus poderes, em suas questões e também identificando ou se identificando ainda mais com o Asta. E o legal é que tudo isso foi culminando para o capítulo 300. Onde muita gente esperou algo explosivo, algo realmente grandioso, mas o Tabata ele quis ir no simples. E no simples ele acertou em cheio. Depois da maré ter baixado, depois de muita gente ter se frustrado ali com o capítulo 300 na época, depois de muita gente começar a meditar, o capítulo começou a se tornar algo comestível, né? O capítulo começou a se tornar algo ali na qual a gente pudesse realmente falar assim, caraca, o Tabata pensou em tudo nessas questões. Porque a chegada do Asta ali no capítulo 300, em meio ao caos e desespero que a Noelle estava sentindo perante a Megícula e também a Vânica, demonstra claramente todos os sentidos relacionados ao Grimório, né? Aquelas folhas que estão no trevo do Grimório da Noelle. Na representação de como a Noelle já sentia pelo Asta a forma ali na situação de ter fé. O Asta começou realmente a passar para a personagem desde o começo esse simbolismo do que era ter fé, de que era acreditar em si mesmo e ao mesmo tempo acreditar nos seus amigos, ao ponto de que até mesmo a Noelle começou a evoluir ainda mais os seus poderes, começou a evoluir ainda mais ali as suas magias, o que fez até mesmo o Nozel reconhecer ali o Asta como uma grande pessoa, uma pessoa que foi capaz de fazer algo que ele não teve coragem. Uma pessoa que deveria ter olhado ali para Noelle de uma forma diferente. Mas quem fez tudo isso foi o Asta. Foi ele que deixou ela forte por mostrar para ela que ela deveria ter fé nela mesmo. Da fé, com a chegada do Asta no capítulo 300, nós temos a esperança. Nessa perspectiva de que o Asta chegando até aquele local, ela consegue entender que o personagem é a sua esperança, que é a sua formação ali, e de que tudo aquilo que ela viu indo por água abaixo não era o último caminho, que não era a última situação, e com o Asta salvando a Loropética, ele poderia ali trazer esperança para ela. E com essa esperança, nós temos o terceiro elemento na qual Paulo havia falado lá em 1 Coríntios 13, né? Que entre todas as coisas, nós temos a fé, a esperança e o amor. E agora a Noelle passa a reconhecer aquele sentimento estranho que tinha dentro do coração dela. Aquela coisa estranha, aquela vontade realmente de gritar, de sair correndo. Eu tenho certeza, se você já se apaixonou ou está apaixonado por uma pessoa, é algo que você consegue entender. E por mais que a Noelle exagere um pouco com isso, ela consegue passar essa mensagem de que ela realmente agora reconheceu o Asta como o seu amor, como a pessoa na qual ela ama, não só como um amor fraterno ou com um amor realmente especial, mas sim que ela fala que além de gostar do personagem, ela o ama. E é bem interessante que remete claramente ali à fala de como a gente consegue ter essa introdução daquilo que foi apresentado para nós do Asta até alguns capítulos atrás, né? O pessoal brinca ali que nos capítulos 100, eu não lembro agora se é no 102 ou no 103, acho que é no 103, isso. No capítulo 103, o Asta fala ali para Noelle que gosta dela. E no capítulo 301, a gente tem a construção de que a Noelle declara ali na sua mente de que ela é apaixonada, de que ama o Asta. E agora nós vamos acompanhar a jornada inversa.
A gente teve todo esse aspecto, essa ligação entre Noelle e Asta, e agora a gente começa a entender se possivelmente o Tabata vai começar a trabalhar também essa ligação entre Asta e Noelle. Já deu para perceber que o Asta ele é um pouquinho mais espertinho do que o Capitão Yami. E ele já meio que sacou algumas circunstâncias na conversa da Charlotte com o personagem. Mostrando realmente de que naquela situação o Asta, na sua inocência, achou que era algo ali relacionado à amizade. De que a Charlotte realmente gostava do Yami, mas na relação da amizade. Mas em algum momento o personagem vai entender que a Noelle acaba sendo apaixonada por ele. Que a Noelle realmente ama o personagem e eu tô muito curioso para saber como o Tabata vai terminar ou vai seguir construindo todo esse relacionamento.